Oh Pai, 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 muito obrigado pela Tua presença neste lugar, Pai. Eu quis dividir esse culto em duas partes. E agora a gente vai entrar na segunda. Não faço ideia nem de que oração, e também não interessa agora. A gente não poderia entrar na segunda parte se a primeira não fosse muito bem assimilada. Segunda Reis. Capítulo 22. Diz a respeito do rei Josias. Depois você lê o capítulo 22, 23, 24. Lê a história desse cara. Eu quero começar lendo o versículo 21 do capítulo 23. Diz assim: O rei Josias ordenou que todo o povo comemorasse a festa da Páscoa, em honra do Senhor, o Deus deles, conforme estava escrito no livro da aliança. Desde a época em que os juízes governavam o país, nunca havia sido feita uma festa de Páscoa como essa, por nenhum dos reis de Israel ou de Judá. A reforma de Josias, velho, foi a maior reforma de um rei na Bíblia inteira. A gente conhece bastante Davi, mas o que Josias fez, Davi não fez. Eu não vou ler os 3 capítulos por causa do tempo também, mas eu quero destacar alguns pontos nessa história aqui que são cruciais para mim. A primeira coisa é que Josias começou a reinar quando ele tinha 8 anos de idade. Josias não tinha referência nenhuma para ser rei de Israel. Josias era um menino assumindo o trono. O pai de Josias tinha feito tudo que era errado. A mãe de Josias tinha feito errado. O avô de Josias estava tudo atrapalhado. E você não pode mais olhar para a tua vida e falar: eu sou assim porque você é assim, porque você quer ser assim. Chega de colocar desculpa em geração passada. Chega de falar que não teve exemplo, porque o maior exemplo que você precisa, você teve, e está aqui na minha mão. Ah, seria mais fácil se o pai dele fosse um rei fiel? Seria. Mas não é porque não foi que ele não foi fiel. Chega de justificar a nossa falta de vergonha na cara com Deus, colocando a culpa em tudo que está ao nosso lado. Ah, mas é porque onde eu trabalho é difícil ser santo. Ah, mas é porque onde eu estou. Ah, mas é porque meu pai e minha mãe. É porque dane-se. Você tem referência do que é certo aqui dentro. E isso basta, se você quiser. Josias começa a reinar com 8 anos de idade. E bem no começo da história dele, depois de 10 anos do seu reinado, ele estava reinando, ele estava menino, né? Começando a reinar, não conhecia nada. E ele começa a ver que existe templo dentro de Israel, que existe sacerdócio, mas qual que é a função disso? Ele não aprendeu, ele não sabia. No ano 18 do seu reinado, Josias mandou que Safão, escrivão, filho de Azarias e neto de Mesulã, fosse ao templo. E Josias deu a seguinte ordem: vá falar com Ilquias, o grande sacerdote, e diga a ele que conte o dinheiro que os sacerdotes que tomam conta da entrada do templo têm recebido pelo povo. Ele que entregue esse dinheiro aos homens que estão encarregados do conserto do templo. Eles devem pagar os carpinteiros, os construtores, os pedreiros e comprar a madeira e as pedras para o conserto. Os homens que estão encarregados dos consertos são honestos em tudo, e por isso não é preciso pedir a eles que prestem conta do dinheiro. Safã deu a seguinte ordem a Ilquias, e este lhe contou que havia achado o livro da lei dentro do templo. Ilquias lhe entregou o livro e ele o leu. Depois Safã voltou e contou o seguinte: os seus servidores pagaram o dinheiro que estava no templo, e aos encarregados dos concertos. Tenho aqui comigo um livro que Ilquias, o grande sacerdote, me entregou. E leu o livro em voz alta para o rei. Quando Josias ouviu o que o livro da lei dizia, ele rasgou suas roupas em sinal de tristeza. Então Ilquias, o sacerdote, Aicã, filho de Safã, e Acabor, filho de Micaías, e Safã, o escrivão de Isaías, servidor do rei, deu a seguinte ordem: vão consultar a Deus o Senhor por mim e por todo o povo de Judá, a respeito do ensinamento desse livro. Deus está irado conosco, porque nossos antepassados não têm feito o que esse livro manda. Sabe o que está acontecendo aqui? A gente está no meio de Israel, de onde Jesus ia nascer.
reis de Israel, geração vindo de Davi, Uquias vindo de Davi. E simplesmente há templo, mas não há lei. Simplesmente tem templo, tem tudo acontecendo, mas o livro da lei não era conhecido nem pelo sumo sacerdote que cuidava daquele templo. E quando eles acham esse livro, eles chegam e falam: cara, a gente achou um negócio aqui, olha isso aqui. E quando Josias ouve aquilo ali, Josias fala: se esse livro está certo, então tudo que temos feito está errado. A começar dos nossos antepassados. Quem sabe interpretar essa bagaça? Alguém em Israel tem que saber o que isso quer dizer. Alguém em Israel tem que se chegar a Deus e falar o que Ele quer comigo. E quando eu olho para a história de Josias, ela me chama muita atenção, porque eu creio que a história de Josias é um belo retrato nosso como igreja hoje. Deus já te levantou, velho. Não interessa como você chegou aqui hoje. Se você se colocou de verdade diante dele, você está de pé. Esse é o ponto. E agora a gente vai assumir nosso papel, que é se levantar como defensores da noiva de Cristo. E o que se levanta e fala, Josias se levanta e fala: cara, se o que está nesse livro está certo, tudo está errado. Tá, tudo está errado. Existe templo? Existe. Existe sacerdote? Existe. Mas cadê Deus? Não está dentro do templo. Cadê as ordenanças? Não estão aqui dentro. E é o que eu comecei a falar nesse culto. Cadê Deus nessa geração? Cadê Deus em cima dos púlpitos? Cadê Deus no meio dos jovens? Cadê Deus na nossa santificação? A gente é baseado em moral. Nós somos uma igreja baseada em moral. O mundo aderiu um negócio, daqui a pouco está aqui dentro. A gente é baseado em moral. O que acostuma no mundo, acostuma na igreja. Só para dar um exemplo claro, de cada 10 igrejas, 7 hoje aceitam o homossexualismo. A gente é baseado em moral. O mundo aceita, a gente aceita. 6,5% fazem casamento já. Conta 10 igrejas na rua, 6 estão casando gay. A gente é baseado em moral. E eu estou dizendo de homossexualismo, mas é um exemplo. A gente é baseado em moral em tudo. Mas enfim, e o Uquias viu que não existia, que eles não estavam vivendo de acordo com essa lei. E vendo que não estão vivendo de acordo com essa lei, ele fala: vai consultar alguém. Existe ainda alguém que consiga ouvir, identificar a voz verdadeiramente de Deus? E o Uquias fala: existe. Existe uma profetisa lá, esquecida lá, largada lá na cidadezinha, uma tal de Uda, existe. Então vai buscar Uda. Que coisa louca. Israel todo perdido. Aqui para frente a gente vai ver que o que estava acontecendo em Israel. Eu vou pular e depois a gente volta. Depois que Uda vem e dá o recado de Deus para Josias, ele entende que ele necessita de uma grande reforma em Israel. E ele começa essa reforma. E aqui no capítulo 23, versículo 4, começa a dizer a situação de Israel. Josias ordenou a Uquias, o grande sacerdote, os sacerdotes ajudantes da guarda que estavam ao serviço da entrada do templo, que tirassem para fora do templo todos os objetos usados na adoração do deus Baal, da deusa Azera e das estrelas. O rei queimou todos esses objetos fora da cidade, perto do vale de Cedron, e mandou que levassem as cinzas para Betel. Retirou do serviço os sacerdotes pagãos. Dentro do templo tinha Azera, tinha deus Lua e tinha sacerdote pagão. Qual é a função de ter um templo aberto, se não for para ter Deus dentro desse templo? O que leva o povo a buscar um outro Deus e buscar Deus ao mesmo tempo? Israel é mestre em fazer isso. Nunca quis Deus, também nunca quis Baal. Queria o seu desejo, seja Deus ou seja Baal. Se alguém realizar, está valendo para mim. Então eu vou no templo de Deus e coloco Baal. Se Deus me ouviu, ouviu. Se Baal me ouviu, ouviu também. O que está valendo para mim é o meu desejo, é o meu sonho, é a minha vontade. Estou infértil, põe Baal. Não consigo gerar filhos, põe Azera. Eu vou conseguir o que eu quero. Ter relação e ter um filho. Legal. A galera não entende que se Deus fecha os céus, só quem vai abrir esses céus é Ele. Se Deus te para, só quem vai te fazer andar novamente é Ele. Coloca tudo lá dentro. Coloca sacerdote pagão dentro do templo. Coloca sacerdócio pagão dentro do templo. Porque o que vale mais não é vir adorar Deus no templo, mas o que vale mais é vir ao templo para conseguir o nosso próprio desejo. Ele destruiu os quartos do templo onde ficavam as prostitutas e os prostitutos. Você imagina você entrar dentro da igreja para pegar uma prostituta? É o Estado de Israel.
ia para dentro da igreja para ter relação dentro do templo com uma prostituta. O que isso tem a ver comigo hoje? Tudo. Para que 90% de nós estamos na igreja? Para satisfazer uma noite de prazer e não para ter comunhão com o Senhor da igreja. Vamos no templo para pegar prostituta e não vamos para ter comunhão com o Senhor da igreja. Qual é a realidade nossa como igreja brasileira? Vamos falar do mundo brasileiro que a gente vê mais. É aí dentro do templo para satisfazer o nosso desejo, o nosso prazer, a nossa vontade. Você imagina a aberração que era ter um quartinho lá onde tinha prostituta. E quando Josias resolve fazer toda essa reforma, alguém chega nele e fala: Josias, espera aí, velho. Você tem noção que se você tirar o quarto de prostituta, o movimento no templo vai cair bastante? Você tem noção do que você está fazendo? Você tem noção de onde você está cutucando? Ele não está nem um pouco interessado se vai cair ou não o movimento. Ele está interessado em trazer novamente para dentro do templo a presença daquele que nunca deveria ter saído. O que vale uma noite de prazer? O que vale uma noite de saciação para o nosso ego, para a nossa vontade, para o nosso ouvido, para a nossa carne, para o nosso... O que vale uma noite de saciação? Mas infelizmente a nossa realidade é que nós temos nos baseado muitas vezes em uma única noite de prazer, sem buscar o Senhor dessa igreja. E Josias se levanta e fala: tira tudo isso de dentro do templo. Limpa e arranca, porque está errado. Ontem eu estava no retiro e a gente estava até falando sobre reformas, sobre reformadores. E eu citei alguns homens ali. E tem dois caras que são impressionantes, que é Martinho Lutero, e que foi um movimento que aconteceu na Rua Azusa há uns 100 e poucos anos atrás. Esses caras viram algo errado e não foram omissos em ver. Você quer ser parte do que Deus tem? Então entenda o que choca e dói no coração dele. Se levante contra o que choca e dói no coração de Deus. Eu falei de Jonas aqui no começo. Eu tenho falado isso e vou repetir isso até eu morrer. O maior exemplo de homem de Deus para a nossa geração hoje, no Antigo Testamento, infelizmente, é Jonas. Jonas, o cara que fugiu, é Jonas. Porque Deus falou: vai lá e prega a destruição. Prega que eu vou trazer juízo. Se fosse 95% do sacerdócio de hoje, falei: beleza, é para aí eu vou, mas eu vou fazer um grande avivamento. O meu Deus cura, o meu Deus ressuscita, o meu Deus sara, o meu Deus. E Jonas, não está escrito isso, mas se não fosse para fazer o que Deus mandou, para fazer o que Deus não mandou, Jonas não subia no púlpito para abrir a boca, para iludir o povo, para vender prazer em uma noite de prostituição dentro da igreja. Não existe mais temor no coração do sacerdócio hoje no Brasil. É para aí eu vou, para falar o quê? O que vai ser daqui feliz, alegre, e que amanhã vai estar o dobro de gente. Eu não estou pouco me lixando se vai ter gente aqui amanhã ou não. Eu estou me lixando em fazer a minha parte diante de Deus. E a palavra para essa noite é que estamos em falta, e o juízo de Deus virá sobre a nação brasileira. Estou pouco me lixando, você sabe do que vem, eu vou estar com 12 aqui, só esse primeiro banco. Dane-se, eu estou me lixando que a minha parte com Deus está sendo feita. A gente não tem que estar aqui para agradar homem. Eu não estou aqui para agradar homem. Você que está aqui, esteja aqui para ouvir a palavra de Deus. Jonas ainda tinha temor, desobedeceu, fugiu, mas ainda tinha temor de não fazer o que Deus não mandou fazer. E hoje não há mais esse temor em nós. E quando Josias fica sabendo de tudo isso, ele se levanta e começa a fazer uma grande reforma dentro de Israel. E uma coisa que é muito louca é que o povo estava acostumado a um arrependimento de um culto, que é o que a gente faz, né? Vou acabar agora fazendo um apelo, você vai chorar, você vai se quebrantar, você vai levantar a sua mão, a gente vai cantar uma música que fale uma letra que vai mexer com você, e aí você vai cantar sem nem associar nada, e vai sair daqui e vai continuar a porcaria de vida que você vive. Deus não quer ver um arrependimento de fachada, Deus quer o teu coração, e sabe como que Ele vai ter? Quando você começar a ter atitude. Lembra do celular, não adianta falar: mas eu quero, está aqui, ó, Deus sabe que está no meu bolso, se Ele quiser é teu. Não, não é isso que Deus quer. Deus quer que você pegue e entregue para Ele. Tem que ter uma atitude, tem que abrir mão, tem que largar, tem que dar o primeiro passo. E quando a gente olha aqui para a vida desse cara, Josias se levanta, faz uma tremenda reforma. Outra coisa que é impressionante na vida dele, e eu creio que é um chamado para a geração que deu ouvidos à voz do Espírito nesses dias.
O rei também, versículo 8, capítulo 23. O rei também derrubou os altares dedicados aos demônios desde o deserto. A reforma de Josias não foi só com o tempo dele, mas aquilo que passou em branco na vida de Davi, de Salomão, de Samuel, de Eli, de Roboão, de tantos outros, de Asa, na vida de Josias não. Deus não levantou ele para remir o pecado do tempo dele. Deus levantou ele para começar a arrumar a sujeira que está vindo de anos e gerações para trás. A geração que Deus vai levantar não é uma geração que vai contra o pecado atual, mas é que vai remir o pecado de gerações anteriores. Não adianta nada eu ver a consequência do pecado hoje sem atacar a causa desse pecado. Você quer ver um exemplo nítido e claro disso? Vamos de novo, eu tirei para falar bem disso hoje. Vamos falar de homossexualismo. Eu falo muito disso porque a gente evangeliza na rua, é o que a gente mais vê. E a nossa maior confrontação é isso. A última vez que a gente estava na Paulista, que o pessoal do Camuel estava com a gente, acabou ali, eu desci e um homossexual me pegou para conversar. Ele falou, poxa, eu senti um negócio que eu nunca senti aqui. Eu falei, irmão, vigia que sentimento é enganoso. Eu senti o Criador, a força maior. Eu falei, e aí? Não, mas eu quero voltar, eu posso vir aqui com você daqui a 15 dias? Eu falei, pode. Ele falou, você sabe que eu sou homossexual, sou gay na prática? Eu falei, não, mas você pode vir mesmo assim. Ele falou, mas você deixa eu vir assim? Eu falei, deixo. Ele falou, mas e aí? É que se você não dá de vida, você vai para o inferno, mas se você vir, você pode vir. Ele falou, mas eu sou um bom homem. Eu falei, não estou perguntando se você é um bom homem, se você é homossexual, você vai para o inferno. Ele falou, mas por que eu vou para o inferno? Eu falei, porque assim como você é um homossexual, se eu for um mentiroso, eu vou para o inferno com a mão dada com você. Deus não aceita o pecado. Deus não é contra o homossexualismo. Deus é contra o homossexualismo, a mentira, o orgulho, a inveja, o adultério e tudo mais. Não, mas eu vou continuar vindo aqui, eu vou lá na igreja de vocês, eu posso? Eu falei, cara, você é muito bem-vindo, mas eu vou para o céu. Eu falei, não, você vai para o inferno, velho. E a gente ficou nessa brincadeira há uns 10 minutos. Eu vou? Não, você não vai. Como que eu vou? Eu falei, se você mudar de vida. Ah, mas tem muito pastor que odeia homossexual, fala mal, mas é ladrão. Eu falei, então ele vai para o inferno pelo roubo e você vai para o inferno pela gaysice. Mas os dois vão juntos de mão dada, o ladrão e o gay. Eu vou voltar. Eu falei, volta, irmão, quero te ver aqui. Mas vigia, que desse jeito aí Deus não te aceita, não. Deus não te aceita de qualquer jeito. E esse cara saiu. E por que eu estou contando isso? O maior problema que eu enfrento, que nós enfrentamos hoje, quando você chega na rua, é esse hoje. Isso está lastrado. Inclusive no meio da igreja. Mas o que adianta eu me levantar para falar contra o homossexual se eu não prego o que a Bíblia diz a respeito de família? O que adianta eu ir contra a consequência hoje sem atacar a causa? 95, 97% de todos os lares de homossexuais, você vai conversar com o cara teve uma família, um pai e uma mãe separados, tudo bagunçado, não teve uma base familiar, ou vem iniquidade do pai, das duas uma. Que adianta eu falar contra o homossexualismo se eu aceito o divórcio? O que Deus está levantando hoje, nesses dias, é a geração que tem que dar ouvido à voz do Espírito. É a geração que vai falar, eu sou contra o homossexualismo, mas eu também sou contra o divórcio. O divórcio na minha geração é normal. Quando meus pais tinham a minha idade, talvez começou a ser uma coisa que para nós é homossexualismo hoje. Se Jesus voltar daqui a alguns anos, meu filho vai estar aqui falando, não case com cachorro, não é de Deus. O que adianta? Deus levantou Josias não para remir o pecado e a iniquidade do tempo dele. Deus levantou para remir o que passou por Davi, Salomão, Saul e caramba, 4 ninguém viu. Deus levantou para começar lá de trás e vir trazendo. Não adianta eu atracar a consequência se eu não for na causa. Não adianta eu ser hipócrita e falar, não aceito o homossexualismo se eu concordo com o divórcio. Não é bíblico. Se eu aceito o divórcio, eu aceito o homossexualismo e aceito casar com um cachorro, tudo é válido se eu estou feliz. O que Deus levantou Josias para fazer foi para tirar, derrubar os altares dedicados a demônios que vinha se arrastando desde o deserto. Eu creio na geração dos últimos dias, eu creio que nós somos esta. Ah, você crê que Jesus vai voltar? Não sei se eu creio. Eu creio que eu verei a volta de Jesus. Mas nem que eu não veja, com a minha vida, eu apressarei a volta dele. Porque está escrito aqui. 2 Pedro 3,14. Apressem a minha volta.
Posso não ver, mas que eu vou apressar essa bagaça, eu vou. Mas eu creio que eu vou ver. Não dá para piorar mais muito não, eu creio que eu verei. A oportunidade que Deus nos dá e a honra é muito grande. Deus chegou em Josias, chamou Josias, e a partir que Josias identificou um problema, e presta atenção, o problema não é para você olhar e falar, que pecador, que errado, que mentiroso, que não sei o que, não. O problema é para você falar, caramba, se Deus está me fazendo ver isso, é porque eu tenho que dobrar meu joelho e orar por Ele. Eu não identifico um problema para acusar, eu identifico um problema para orar. Eu cresci dentro da igreja, eu cresci dentro de rádio evangélica, eu cresci dentro de estúdio, eu cresci dentro de televisão. E se fosse para falar aqui, eu sei inúmeros pastores que antes da gente levava prostituta para dentro do estúdio, tinha relação e entrava no ar. O meu papel aqui não é falar quem é, o meu papel aqui é falar, ora, porque precisa de oração e precisa de quebrantamento. A gente tem que amar, eu tenho que ver e amar, eu não tenho que denunciar. Quem vai prestar conta com Ele é Deus, não sou eu não julgo, eu oro. O nosso avivamento, velho, a igreja brasileira precisa ardentemente de um avivamento, mas esse avivamento vai começar com o nosso joelho no chão. Eu não preciso estar na mídia, eu não preciso estar aparecendo, eu não preciso estar fazendo nada. O meu avivamento, o que vai gerar um despertar, é o meu joelho no chão clamando para Ele. Eu consegui identificar e entender a dor do coração dele. A partir do momento que eu entender a dor do coração dele, eu clamarei à altura. Mas enquanto não, o que vai valer é o meu próprio interesse, o meu próprio desejo. Pastor, Deus é contra a minha vida, contra o meu sonho? É, porque Ele tem algo muito mais excelente para a tua vida. Você escolhe o que você quer. E quando a gente olha para esse Josias aqui, para esse cara, que coisa impressionante que esse cara fez. Tirou, e aí tirou mais uma pancada de coisa de dentro do templo, fez uma varredura completa, mexeu em cemitério, mexeu em tudo quanto foi coisa. E olha que coisa louca, ele entra no templo e fala assim, quem aí é sacerdote pagão que não é de linhagem israelita? O pessoal fala, esse. Vai então mandar matar. Você tem noção do que é cutucar o que ele cutucou? Você tem noção do que é uma igreja que já estava acostumada a ir há anos lá dentro, frequentar de um jeito, ouvir de um jeito, fazer de um jeito, e falar, a partir de agora mudou, está tudo errado. Mas cadê aquele pastor? Não, aquele pastor eu mandei matar, porque não é de Deus não. Será que a gente está disposto a isso? Será que a gente se preocupa muito mais com a consequência do certo do que continuar no errado? O certo vai gerar uma consequência violenta para você, vai gerar uma retaliação violenta para você. Mas a quem que você quer agradar? É a Deus e a homens? Se é a Deus, faz o certo, que você sabe que é. Dane-se o que vai acontecer com isso. E Josias faz a reforma que ele faz. Antes dele começar toda essa reforma, aí sim, agora a gente volta um pouco. O rei Josias ordenou que todos os líderes de Judá e de Jerusalém se reunissem com ele. E eles foram todos juntos até o templo, acompanhados pelos sacerdotes, pelos profetas e por todo o resto do povo, tanto os mais importantes como os mais humildes. Então o rei leu diante de todo o povo o livro da lei da aliança que havia sido achado no templo. Ele ficou perto da coluna real em pé e fez com Deus o Senhor uma aliança pela qual eles lhe obedeceriam e guardariam as suas leis e mandamentos com todo o coração e com toda a alma, e também cumpririam tudo que a aliança mandava fazer, como estava escrito no livro. E todo o povo prometeu cumprir a aliança. Show de bola, né? Deus trouxe uma palavra, Deus trouxe um despertamento, Deus falou com o povo e todo o povo prometeu cumprir. Só que infelizmente, para nós encerrarmos, a história não acaba aqui. Jeremias capítulo 3. No tempo do rei Josias, o Senhor me disse: você está vendo o que fez Israel, aquela mulher infiel que virou as costas para mim? Ela subiu em todos os montes altos e ficou debaixo de todas as árvores que dão sombra, e agindo como uma prostituta. Eu, Senhor, pensei assim: depois de fazer tudo isso, com toda certeza ela voltará para mim. Porém ela não voltou. E Judá, a sua irmã infiel, viu isso. Judá também sabe que eu me divorciei de Israel e que mandei embora porque ela me abandonou e virou prostituta. Mas Judá, a sua irmã infiel, não ficou com medo e também virou prostituta e não ficou envergonhada. Ela manchou a sua terra porque cometeu adultério.
adorando pedras e árvores. E pior de tudo isso, que Judá, a enfiar mão de Israel, só fingiu que estava voltando para mim, mas ela não foi sincera. Eu, Senhor, estou falando. O que adiantou tudo que aconteceu com Josias? Josias acertou e tirou tudo. Mas embora Josias tirou tudo, o povo não foi fiel a Deus. E quando eu leio isso aqui, depois lê na tua casa, quando a gente lê esse negócio aqui, você tenta imaginar a chance, a oportunidade que Deus dá, e Deus falando, cara, não, ela virou prostituta, ela fez tudo errado, mas ela vai voltar, eu sei que ela vai voltar, ela não voltou. E Judá foi pior ainda, porque também não deu ouvido. Imagina a facada no coração de Deus. Desde essa época aqui, eu acho que o que mais acontece com Deus é ser traído, decepcionado por homens que prometem ser fiéis, que prometem uma aliança, mas não cumprem. Nesse mesmo trecho aqui, um pouco para baixo, está escrito assim: basta que você reconheça que você é culpada e que se revoltou contra o Senhor seu Deus. Confesse que debaixo de todas as árvores que dão sombra, você deu seu amor a deuses estrangeiros e não me obedeceu. Eu, Senhor, estou falando. E o Senhor diz: volte, povo infiel, pois vocês são meus. E depois de cada grupo de família,